E aí galera, tudo certo? Vamos voltar agora para o estudo da bioquímica, né? Dessa vez agora falando sobre o tão famoso ciclo de Krebs, né? A gente viu no vídeo anterior as reações, né? As 10 reações que compõem a glicólise, né? A gente analisou ali desde da glicose até a formação de 2 piruvatos. Analisamos ao longo desse processo tudo que foi formado, tudo que foi gerado, investimento energético em ATP, produção energética de ATP, o saldo da glicólise. A gente viu tudo de maneira bem completa lá no último vídeo, certo? E agora, seguindo com o processo de respiração celular, né, que a gente viu também que é composto pelas fases de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, essa última etapa também chamada de fosforilação oxidativa. E agora, nesse vídeo, a gente vai trabalhar o quê? A segunda etapa, né? O ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Só que veja só, a gente viu, né, que a glicólise ela ocorre no citoplasma da célula, também chamada de citosol, tá? E a glicólise ela é uma via metabólica que não depende da presença de oxigênio, tá? Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, a gente sabe que precisam da formação de oxigênio. Vocês vão ver agora no ciclo de Krebs que o oxigênio ele nem entra nas reações, mas se não tiver oxigênio, ele não vai ocorrer, tá? E onde é que vai ocorrer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória? Elas vão ocorrer dentro de uma organela extremamente importante, tá? Presente nos indivíduos eucariontes, chamado de quê? Chamado de mitocôndria, tá? Eu fiz aqui, antes de entrar no ciclo de Krebs propriamente dito, eu vou fazer um resumo rápido para a gente ver a estrutura e as funções da mitocôndria, para a gente compreender melhor esse mecanismo de reações que é o ciclo de Krebs, tá? Então aqui a gente tem, gente, uma organela mitocôndria, né, o formato clássico dessa organela, e lembre que tanto a mitocôndria como os cloroplastos, né, elas têm uma história evolutiva bem interessante, né, dentro da teoria endocibionte, que afirma o quê? Que mitocôndrias e cloroplastos, num passado bem distante, no início da escala evolutiva, foram o quê? Bactérias que se associaram numa relação mutualística com células eucariontes. Essas bactérias permaneceram dentro dessas células eucariontes e deram origem aos mitocôndrias e cloroplastos, né? Tanto é que muitas características mitocondriais se assemelham muito às características bacterianas, né? Por exemplo, ter DNA próprio. A mitocôndria ela tem um DNA próprio e muito semelhante ao DNA bacteriano, ao DNA procarionte. É um DNA circular, tá? Chamado de desnudo, porque ele não tem associação com proteínas histonas, tá? Lembre que o nosso DNA, o DNA dos indivíduos eucariontes, ele é um DNA que está enrolado em proteínas histonas. Aqui na mitocôndria isso não acontece, assim como nas bactérias também não acontece, tá? As mitocôndrias também elas têm ribossomo, então elas podem fazer síntese proteica, tá? Lembre que bactérias também têm ribossomos, tá? A mitocôndria ela pode se multiplicar por conta própria, tá? Um processo chamado de condriocinese, certo? E qual é a estrutura mitocondrial, né? Para a gente entender melhor a função delas no nosso corpo e onde vai ocorrer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A mitocôndria, gente, ela tem 2 membranas, tá? Ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna. Entre a membrana externa e a membrana interna, a gente tem um espaço delimitado chamado de espaço intermembranoso ou espaço intermembrana. Essa membrana interna, ela é cheia de dobras, tá? Essas dobras são as famosas cristas mitocondriais. É nas cristas mitocondriais que a gente vai encontrar partículas sintetizadoras de ATP, que são os oxissomos, que vão estar participando do processo de formação de ATP lá na nossa famosa cadeia respiratória, né? Também chamada de fosforilação oxidativa, que vai ser alvo do nosso estudo em outro vídeo, tá? E aqui dentro, dentro da mitocôndria, num espaço que é como se fosse, entre aspas, o citoplasma da mitocôndria, eu não posso usar esse termo, tá? Como se fosse o citoplasma, que é a matriz mitocondrial. É nessa matriz mitocondrial que a gente vai ter a ocorrência dessa série de reações químicas que compõem o ciclo de Krebs, tá? Então, sabendo disso, sabendo onde vai ocorrer esse ciclo de Krebs, vamos agora estudar cada reação que compõe essa via metabólica, tá? Antes de mais nada, é importante você ter calma
Tá? O ponto principal aqui não é decorar os intermediários, que também não é difícil de decorar. Se você quiser, não são tantos, tá? Dá para você memorizar, mas foque nessa aula em quê? Foque nas reações que vão estar ocorrendo, na motivação que levou à ocorrência dessas reações. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. E no final dessa aula eu vou mostrar um resumo de tudo que aconteceu no ciclo de Krebs, tá? E são os pontos principais e que vão atender bem ao nosso roteiro de estudo, tá? Então veja só, olhando uma visão geral, antes de a gente analisar cada reação, perceba que o ciclo de Krebs ele é esse conjunto de reações aqui, gente, ó, que eu estou marcando aqui, tá? O ciclo de Krebs ele vai estar ocorrendo nessa região. São esses intermediários que a gente vai analisar um por um. Porém, veja só, para o ciclo de Krebs iniciar, a gente vai ter que ter uma molécula, uma reação com uma molécula chamada de acetil-CoA, que é acetil com a enzima A. Porém, lembre-se que quando a gente estudou glicólise, essa glicose ela deu origem a duas moléculas chamadas de quê? De piruvato, tá? Não é esse piruvato que vai entrar diretamente no ciclo de Krebs, não. A gente vai ver agora, nos próximos slides, que esse piruvato ele vai precisar ser convertido em acetil-CoA. É esse acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs reagindo com o oxalacetato. Tenha calma, a gente vai ver cada passo dessas reações. Veja só. Essa parte inicial, antes mesmo de iniciar o ciclo de Krebs, corresponde à transformação do piruvato, que é oriundo da glicólise, em acetil com a enzima A, que é a molécula que vai entrar no ciclo de Krebs, certo? Veja que eu coloquei graficamente aqui, ó, o ciclo de Krebs é isso aqui. Cada pontinho azul é um intermediário do ciclo. Perceba que antes do ciclo começar, a gente tem aqui, ó, piruvato formando acetil-CoA. Isso é fundamental para iniciar o ciclo. Tá, gente? Vamos analisar essa etapa, então. O piruvato está aqui, ó, uma molécula de 3 átomos de carbono e vai dar origem ao acetil com a enzima A. A gente vai ver que tem um complexo enzimático que catalisa essa reação, que é o complexo da piruvato desidrogenase. Vou analisar melhor no próximo slide. O que vai acontecer, gente? Aqui o piruvato, ó, ele tem essa estrutura aqui, essa carbonila, que é esse C-O, que vai facilitar a saída de algumas estruturas da molécula. Vocês vão ver eu falar dessa carbonila ao longo do vídeo, tá? A carbonila aqui, ela vai facilitar, gente, a saída desse grupo carbonil aqui, ó, que tem um C-O e o CO. Ou seja, quando isso aqui sair da molécula, vai sair na forma de CO2. Esse piruvato vai perder um CO2. E por qual motivo isso acontece? A saída do CO2 possibilita a energia necessária para a entrada de uma molécula chamada de coenzima A. Perceba que no ponto em que o CO2 saiu, a gente teve a entrada, a gente teve a aderência dessa coenzima A. E também, ao longo desse processo, hidrogênios foram perdidos, hidrogênios e elétrons, que se uniram ao NAD+, né? O NAD+, assim como o FAD, também já é um íntimo nosso, a gente sabe, que são o quê? Transportadores de hidrogênios e elétrons que vão ser fundamentais lá na aula de cadeia respiratória. Tá? O NAD+, pega hidrogênios e elétrons, vira NADH. Você pode estar olhando para cá e dizendo, peraí, a quantidade de hidrogênios aqui no piruvato é igual à quantidade de hidrogênios do acetil-CoA. Então, como é que eu estou dizendo que está saindo hidrogênios e elétrons? É porque quando a coenzima A ela entra, ela repõe esses átomos. Tá? Então, veja, e nesse processo aqui, é bem importante a gente analisar ele um pouquinho mais a fundo, essa imagem aqui do livro de Leninger, e a gente vai ter o piruvato formando acetil-CoA. Por que eu disse que isso aqui era um complexo enzimático, gente? Porque não é só uma enzima. A gente vai ter que esse complexo da piruvato desidrogenase é um conjunto de 3 enzimas associado com 5 coenzimas. Tá? A gente vai ter aqui coenzima A gente vai ter a entrada do NAD+, formando o NADH, a gente vai ter o TPP, o lipoato e o FAD. Eu vou explicar melhor no próximo slide, tá? E, claro, com a saída do CO2 nesse processo. Veja uma coisa, esse complexo enzimático formado por 3 enzimas, e que você não precisa se preocupar em decorar o nome dessas enzimas agora, apenas entenda o que está acontecendo, né? A gente vai ter essas 3 enzimas, né? Piruvato desidrogenase, dihidrolipoil transacetilase e tal. Essas 3 enzimas aqui, ó, elas vão catalisar esse processo. E quais são as coenzimas que vão ajudar esse processo a acontecer? A gente já sabe que tem FAD e tem NAD. Você já entende o que é um FAD e o que é um NAD, são transportadores de hidrogênios e elétrons. Né? O FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, e o NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo.
E lembre que tanto o FAD quanto o NAD, para serem formados no corpo humano, eles dependem de quê? De vitaminas do complexo B. São precursores desses compostos. Tá? O FAD, que é oriundo da vitamina B2, e o NAD, oriundo da vitamina B3. Tá? Além disso, ó, a coenzima A, que vocês vão ver em alguns livros simbolizada assim dessa maneira, ó, coenzima A e o SH, que nada mais é do que uma ênfase à função tiol que está presente nessa molécula, tá? Que é composta por enxofre e hidrogênio. E a coenzima A, por sua vez, também depende da presença de uma vitamina do complexo B, que é a vitamina B5. Além disso, a gente tem a coenzima TPP, que é a tiamina pirofosfato, que também é oriunda de outra vitamina do complexo B, a vitamina B1. Então perceba a importância de uma alimentação balanceada com a presença adequada de vitaminas do complexo B. A gente vai estudar futuramente algumas doenças que são causadas pela hipovitaminose, né, pela falta de vitaminas do complexo B. Não é o foco desse vídeo, mas a gente já deixa aí pontuado que isso pode ocorrer. Além de uma molécula de lipoato. Tá? Então veja só, o corpo tendo feito isso, ou seja, formando o acetil-CoA, a gente agora sim vai entrar no ciclo de Krebs propriamente dito. Esse acetil-coenzima A, ele vai entrar no ciclo reagindo, se unindo a uma molécula chamada de oxalacetato. É uma molécula com 4 carbonos que vai estar se unindo a esse grupo acetil que tem 2 carbonos. E guarde uma coisa, na química, quando a gente fala de um prefixo A7, quer dizer 2 carbonos, tá? Só que veja, para ocorrer a união desse acetil com esse oxalacetato para formar uma molécula de 6 carbonos chamada de citrato, é necessário ter um patamar energético específico, é necessária energia. E quem é que fornece a energia para que essa união ocorra? É justamente a saída da coenzima A. Tá? Essa coenzima A vai ser removida numa reação catalisada pela enzima citrato-citase e vai possibilitar a união do acetil com o oxalacetato. Perceba uma coisa importante. Essas vias metabólicas na célula, elas são, na verdade, linhas de montagem mesmo, linhas de produção, em que todas as reações elas têm uma função extremamente importante. As vias metabólicas, entenda uma coisa, elas não dão ponto sem nó. Tudo que acontece tem uma função pré-determinada. A gente estudou na reação inicial que o piruvato formou acetilcoenzima A. E você lembra que, para que isso acontecesse, o CO2 teve que sair para facilitar, para possibilitar, foi a saída do CO2 que gerou a energia necessária para a entrada da coenzima A. Para quê? Para que agora, nessa reação de acetil-CoA com oxalacetato para formar o citrato, a gente tivesse isso aqui, ó. Quando a coenzima A saiu, foi o que possibilitou, foi a saída da coenzima A, melhor dizendo, que possibilitou a entrada do oxalacetato para formar o citrato. Ou seja, a saída de CO2 nessa primeira reação tornou possível, energeticamente falando, a entrada de coenzima A, para que depois a saída da coenzima A tornasse possível a formação do citrato por meio da entrada do oxalacetato. Então veja como é bonito essa sequência de reações, né? Cada coisa acontecendo com uma função específica, beleza? E aí, ó, gente, esse citrato ele vai seguir no ciclo, tá? Até a formação do isocitrato, tá? A enzima que vai estar catalisando esse processo agora é a enzima aconitase. Mas você vai ver que de citrato até chegar em isocitrato, a gente vai ter um outro intermediáriozinho, que é o aconitato, tá? Por quê? Essa transformação ela vai ocorrer com uma desidratação, ou seja, uma saída de água, seguida de uma hidratação, que é a entrada de água. É nesse momento que a gente olha e fala, peraí, como assim? Para que tirar uma água e depois colocar água de novo? Qual é o sentido que isso faz? Não era melhor que a água tivesse permanecido ali? Você vai entender agora o que está acontecendo. Veja, quando a água ela sai do citrato, como é que ela sai? Ela sai aqui, ó, um OH sai desse carbono e sai um hidrogênio apenas desse CH2, né? Então, OH com um dos hidrogênios do H2, eu vou ter a saída de água. Quando você tira essa água, quando você desidrata esse citrato, a gente vai ter a formação de quê? Do intermediário aconitato. É nesse aconitato que a água vai voltar. Só que veja o detalhe, ela não volta do mesmo jeito. Ela não volta para os mesmos átomos de carbono. Perceba que agora ó, o OH vai entrar nesse outro carbono. Veja que ele estava nesse carbono aqui e ele agora veio para esse.
E o hidrogênio está vindo para esse outro carbono, ó, em que outrora a gente tinha o OH. Então, esse composto aqui ele é estruturalmente diferente do primeiro. Tanto é que ele tem um nome diferente, né? Ele é o isocitrato, certo? E agora, gente, o isocitrato, ó, ele vai passar pela próxima reação, que vai formar o outro intermediário, que é chamado de alfa-cetoglutarato. De que maneira? A gente vai ter dentro do ciclo, ó, a primeira perda de um CO2, né, dentro do ciclo. Saiu esse composto aqui, ó, o COO, né, na forma de CO2, ele saiu. E nessa saída, a gente vai ter também, ó, a perda de hidrogênios e elétrons. Para quê? Para que a gente forme um NADH. Então, a gente vai ter aqui a entrada, ó, de um NAD+, formando um NADH. Lembre, NADH e FAD vão se acumulando ao longo dessas vias para que sejam utilizados lá na cadeia respiratória para a gente ter a produção de uma grande quantidade de ATP, de energia para a célula, beleza? Aqui é a enzima isocitrato desidrogenase que está catalisando o processo. Então, recapitulando, isocitrato formando alfa-cetoglutarato. Com isso, a gente tem uma saída de um CO2 e a formação de um NADH. Seguindo o ciclo, gente, o alfa-cetoglutarato ele vai dar origem ao succinil-CoA. Preste atenção no que vai acontecer agora. A gente vai ter uma entrada novamente de uma coenzima A. E da mesma maneira que aconteceu entre piruvato e acetil-CoA, a gente vai ter que ter a saída de um gás carbônico, a saída de um CO2, tá aqui ó, em laranja, para que isso possibilite, energeticamente falando, a entrada de uma coenzima A. E da mesma maneira que aconteceu entre piruvato e acetil-CoA, a gente está tendo aqui a formação, ó, de um NADH a partir de um NAD+. Perceba que essa enzima aqui, a alfa-cetoglutarato desidrogenase, ela está fazendo uma coisa extremamente semelhante, né? Que é uma coisa semelhante a algo que a gente já viu anteriormente, que foi o quê? A transformação de piruvato em acetil-CoA. Tanto é que a gente diz, né, na bioquímica que essas enzimas aqui, que essa enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase, ela é evolutivamente muito semelhante àquele complexo enzimático inicial, porque ela está fazendo basicamente a mesma coisa de uma maneira muito semelhante. Ela está colocando com a enzima A, né, por meio da saída de CO2. Tirou o CO2, que gerou energia, uma condição energética necessária para a entrada da coenzima A, beleza? E aí a formação de um NADH. Preste atenção no que vai acontecer. Lembra que eu disse que as vias metabólicas elas não dão ponto sem nó. Se isso está acontecendo, tem uma função mais à frente. Veja agora o que vai acontecer. Lembra da coenzima A que acabou de entrar? Claro que você lembra, né? A coenzima A ela tem entrado aqui, ó, na formação do succinil-CoA, né? Alfa-cetoglutarato formando succinil-CoA. Agora, gente, o succinil-CoA, né, também chamado de succinil-coenzima A, como você quiser, ele vai perder essa coenzima A que acabou de entrar. Né? A enzima que está catalisando isso aí é a succinil-CoA sintetase, né? Sintetase, perdão. E essa saída da coenzima A, gente, é o que vai possibilitar a energia necessária para a gente ter a formação de um ATP no ciclo de Krebs. Tá? A quebra dessa ligação aqui, ela gera uma energia necessária para a formação de ATP. De que maneira? Isso pode acontecer de duas formas. Tá? Essa enzima succinil-CoA sintetase, tanto ela pode formar diretamente ATP a partir de ADP, como ela também pode fazer isso que eu coloquei aqui para você de uma maneira que é a maneira mais complicada que poderia acontecer, que é o quê? O fosfato inorgânico se unindo a um GDP e formando um GTP. E esse GTP, por sua vez, dá origem a um ATP. No final das contas, o produto formado é o mesmo, é ATP. Mas observe que tanto ela pode formar diretamente o ATP, como ela pode primeiro formar GTP e converter em ATP. E o que danado é esse GTP? É um nucleotídeo do mesmo jeito do ATP. Qual é a diferença? Que o GTP ele tem como base nitrogenada o quê? Um G, uma guanina. E o ATP ele tem como base nitrogenada a adenina, por isso A. Né? Então veja que interessante agora, gente, analisando as reações 6 e 7. Veja como é bonito essa linha de montagem na célula. Tudo tem uma função importante. Ó. Do alfa-cetoglutarato para o succinil-CoA entrou a coenzima A. Ou seja, a saída do CO2 possibilitou a entrada da coenzima A. Né? Possibilitou energeticamente essa reação de acontecer. Para que depois o succinil-CoA perdesse o CO2, perdesse a coenzima A, né? Recapitulando, o succinil-CoA perdesse a coenzima A, para que nessa saída da coenzima A,
a gente tivesse a formação do ATP, né? Foi a saída da coenzima A que tornou possível a formação do ATP ou do GTP, né? Como eu disse para você, a gente pode ter primeiro um GTP sendo convertido em ATP mais à frente, tá? Então veja que cada acoplagem tem uma função premeditada pela célula, né? E aí, ó, agora a gente vai ter o quê? A formação do fumarato a partir do succinato, tá? A gente vai ter aqui, ó, gente, uma desidrogenação, né? Veja que a enzima, ó, succinato desidrogenase, se tem desidrogenase no nome, é porque a gente está tendo a perda, né? A saída de hidrogênios, tá? Então veja que saiu, ó, um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui, né? E formamos o quê? O fumarato. E para que essa saída de hidrogênio, gente? Para a formação de um FAD-H2. Ó. Não é nada mais que está entrando aqui, tá? É um FAD que está entrando. O FAD ele entra, pega esses hidrogênios e forma o FAD-H2. E esse FAD-H2, assim como o NADH, também vai lá para a cadeia respiratória, tem uma função primordial na formação do ATP, certo? Seguindo agora com o ciclo, ó, esse fumarato ele vai dar origem a um malato, né? A enzima aí fumarase catalisando o processo. Né, que nada mais é do que uma entrada de água, né? O OH, a hidroxila, entra nesse carbono e o hidrogênio, o outro hidrogênio da água, entra nesse outro carbono aqui, ó. Veja que era um CH e a gente tem agora um CH2. Fumarato formou o malato. Para quê? Para que na sequência, ó, o malato agora, ó, ele vai formar novamente o oxalacetato para a gente fechar o ciclo. Lembra que eu disse a você, se é um ciclo, o começo tem que equivaler ao fim, tem que ser o mesmo ponto. Inicia aqui e termina aqui. Tá? E aqueles compostos que iniciaram o ciclo vão ter que reaparecer no final deles. Você lembra que o ciclo ele começou com o quê? Com acetilcoenzima A reagindo com quem? Com oxalacetato. Pois bem, olha a última reação do ciclo. Ó. O malato está perdendo hidrogênios e formando novamente quem? O oxalacetato para dar início a um novo ciclo, caso a célula necessite disso, tá? E também a gente está vendo, ó, que os hidrogênios perdidos, eles estão formando, por meio do NAD+, um NADH, mais um NADH, que vai ser utilizado lá na cadeia respiratória, beleza? E aí, gente, ó, antes de a gente fazer, né, um resumo de tudo, eu quero mostrar para você uma visão geral do ciclo. Veja o que aconteceu aqui, todos os intermediários. Como eu te disse, o foco principal não é decorar nome de enzimas intermediários. Não, como eu disse, também não é difícil decorar. Se você quiser, não são todos assim. Se você guardar essa imagem aí e ficar dando uma olhadinha, eu acho até recomendável, mas o principal mesmo é você entender esses produtos formados. Ó, a gente vai ver, vou colocar um quadro de resumo mais à frente, que a gente vai ter o quê? NADH, 3 NADH formados, mais FAD formado também e ATP. Né? Veja aqui, ó, um FAD formado, 3 NADH formado, 2 CO2 formados e um ATP formado também, beleza? Passando agora adiante, gente, eu quero mostrar para você que o ciclo de Krebs ele também tem algumas outras reações associadas a ele e que são extremamente importantes para o corpo humano, tá? Esses são, o que acontece? A gente tem precursores biosintéticos no ciclo de Krebs. Como assim? Veja só, se a célula estiver bem abastecida de energia, ou seja, ela está com ATP, ela está com NAD, então o que acontece? Os intermediários do ciclo de Krebs, eles podem ser utilizados para a formação de outros compostos que a célula também precisa. Por exemplo, alfa-cetoglutarato, ele pode dar origem a um aminoácido importantíssimo. Ele dá origem a um aminoácido importantíssimo, que é o glutamato. Tá? E o glutamato, por sua vez, forma outros aminoácidos importantes no corpo. Ó. Arginina, prolina, glutamina. E além disso, esse glutamato ele também pode formar alguns tipos de bases nitrogenadas. Ó. As purinas, né? Também chamadas de bases púricas, ou seja, adenina e guanina. Veja aqui também, ó, succinil-CoA pode dar origem a porfirinas, que vão formar os grupamentos M, os grupos M, né, que formam hemoglobina, que formam mioglobina, que formam citocromos, né? Além disso, olha aqui, ó, olha o oxalacetato, ó, nessa reaçãozinha azul, ele pode formar aqui o aspartato, que é outro aminoácido, que dá origem também à asparagina, outro aminoácido importante, que por sua vez pode formar bases pirimídicas, também chamadas de pirimidinas, né? A gente viu aqui, ó, a formação de bases púricas, adenina e guanina, e a formação das pirimidinas, né, que são as outras bases, né? Timina, citosina, uracila, tal. Beleza?
E veja também que o mesmo oxalacetato, nessas vias biosintéticas, também pode dar origem ao fosfoenolpiruvato, né? Que é um dos intermediários lá da via glicolítica que a gente viu e que, por sua vez, pode dar origem a outros aminoácidos extremamente importantes, né? Serina, glicina, triptófano, fenilalanina, vários tipos de aminoácidos, tá bom? E aí, gente, vejam só, como a gente está vendo que isso aqui acontece, como eu posso ter alguns compostos formados por meio do ciclo de Krebs, a gente diz que esse ciclo ele é um ciclo anfibólico, ele tem reações anfibólicas. O que isso quer dizer? Anfi quer dizer o quê? Duplo, né? Anfíbio, tem vida dupla na terra e na água. Uma via anfibólica é uma via que tem os dois grupos de reações metabólicas, que é o catabolismo, que é a quebra, e o anabolismo, que é a síntese, a formação. Então, assim como o ciclo de Krebs ele tem uma via principal catabólica, que é essa quebra dos compostos derivados da glicose, mas além disso, ele também tem vias que são anabólicas, que estão formando coisas novas. Veja, como a gente viu aqui, e que eu marquei na tela, né? A gente viu algumas reações anabólicas, por isso você vai dizer que o ciclo de Krebs ele é uma via anfibólica. Porém, gente, veja também que nessa pegada de estar formando coisas novas, eu posso por exemplo, esgotar alguns dos meus intermediários, né? A gente pode estar consumindo esses intermediários e eles serem esgotados, tá? E o que acontece? A célula pode repor esses intermediários, tá? Por meio de reações que são chamadas de reações anapleróticas. Essas reações anapleróticas vão repor alguns intermediários que podem se esgotar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter esgotado o malato e aí o piruvato ele pode, por meio da enzima málica, repor esse malato. Assim como o piruvato, por meio da piruvato carboxilase, ele pode estar aqui, ó, repondo oxalacetato que se ele tivesse sido consumido, tá? Assim como, gente, ó, o fosfenolpiruvato, por meio de duas outras enzimas, também pode estar repondo, ó, o oxalacetato, tá? Então isso são vias anapleróticas, onde você repõe alguns compostos que estejam em baixa, que tenham sido consumidos no ciclo, beleza? Antes da gente ir para o nosso resumo, veja que eu quero que você entenda o seguinte, o ciclo de Krebs ele não fica acontecendo de uma maneira aleatória, sem parar e do mesmo jeito, com o mesmo ritmo, não, tá? A célula ela vai regular esse ciclo de Krebs por meio das funções enzimáticas. O ciclo ele pode ser inibido ou ele pode ser ativado dependendo da necessidade da célula naquele momento, beleza? Em alguns pontos específicos esse ciclo ele vai ser regulado. Por exemplo, aqui, ó, nessa taxa, nesse fluxo de piruvato até acetil-CoA, tá? Pelo complexo piruvato-desidrogenase, que é um dos pontos de regulação, assim como também nas reações catabolizadas pelas enzimas citrato-sintase, isocitrato-desidrogenase e pelo complexo alfa-cetoglutarato-desidrogenase. Essas enzimas que eu estou elencando para vocês agora, elas catalisam reações que são irreversíveis, ou seja, né, tem um ΔG, o módulo grande, né, e o sinal negativo, tá? Então veja, de que maneira isso vai acontecer então, nessa regulação por meio do mecanismo dessas enzimas? Veja, a célula ela regula esse ciclo, inibindo ou ativando ele, com base nas concentrações tanto de substratos como também de produtos formados. Veja só, se a célula, vou dar um exemplo, se a célula tiver já bem abastecida de energia, ou seja, ela tem muito ATP, ela tem muito NADH, então você concorda que o ciclo de Krebs ele não vai precisar estar acontecendo naquele momento? Claro, né? Se o ciclo de Krebs ele visa produzir ATP, NADH e a célula já tem essas moléculas ali formadas, então o ciclo ele pode ser o quê? Freado, diminuído. Então por isso que a gente tem aqui, ó, quantidades altas de ATP, quantidades altas de NADH vão fazer o quê? Vão inibir o ciclo de Krebs, tá? Assim como se eu tiver muito substrato de ADP, aqui ó, ADP, NAD+, ou seja, se eu tenho muito ADP, se eu tenho muito NAD+, significa o quê? Que eu não tenho muito ATP nem muito NADH. Logo, a célula vai ter que fazer o quê? Ativar o ciclo de Krebs, certo? Então, muito ADP e muito NADH
muito ADP e muito NAD+, estimula, ativa o ciclo. Assim como muito ATP e muito NADH vai inibir esse ciclo, tá? Assim como também a presença de muito acetil-CoA. Se eu já tenho, eu vou dar uma inibida, eu vou dar uma segurada. Se eu já tenho muito succinil-CoA, eu vou dar uma inibida, eu vou dar uma segurada. Então perceba que esse ciclo ele é regulado, tá? Dependendo das concentrações de substratos e produtos, a célula ela pode regular, estimulando ou inibindo esse ciclo por meio dessas atividades enzimáticas. Beleza? Seguindo adiante, vamos fazer aqui um resumo da ópera, um resumo do processo, que com certeza é uma das partes mais importantes desse vídeo, que é quando você vê a obra final, né? Para que você viu o ciclo de Krebs? O que aconteceu no final das contas, que é o que mais aí atende às nossas necessidades. A gente viu que um grupo acetil de 2 carbonos entrou no ciclo e se juntou com quem? Com o oxalacetato, né? E depois disso, a gente teve a formação de quê também ao longo do ciclo? De CO2. Né? A gente teve a formação de duas moléculas de gás carbono, né? pelo ciclo. E além disso, a energia que foi sendo formada, gente, ao longo desse ciclo, ela foi conservada na forma de quê? Principalmente de NADH e de FADH2, né? Que são transportadores de elétrons que vão ser acumulados, conservados pela célula e que vão ser utilizados na cadeia respiratória. Né? Já falei isso umas 20 vezes. E isso vai ser produzido, com eles vai ser produzido ATP lá no final do processo. E além disso, também foi formado uma molécula de ATP. Né? E no final do ciclo, a gente teve a regeneração do oxalacetato para que essa sequência de reações pudessem acontecer novamente, caso a célula tivesse essa demanda. Né? Então, para cada volta no ciclo de Krebs, memorize isso, guarde isso, a gente teve a formação de 3 NADH, a gente teve a formação de 1 FADH2, a gente teve a formação de 2 CO2, assim como a formação de 1 ATP. Lembre que eu poderia ter escrito aqui também o quê? Eu poderia ter escrito GTP, né? Porque ela pode formar um GTP e depois formar o ATP. E você vai ver depois nas aulas de cadeia respiratória que um NADH ele vai formar, gente, aproximadamente 2,5 ATP. Assim como um FADH2, ele forma aproximadamente 1,5 ATP. Lá na aula de cadeia respiratória eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? O porquê de o NADH ele ser um pouco mais energético que o FADH2, tá? Mas por enquanto guarde isso e veja que eles vão ser utilizados para produzir ATP lá na frente, na cadeia respiratória, tá? Então a gente fica por aqui. Isso é uma aula que teve como referências bibliográficas o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, tá? Tem outros livros também que você pode utilizar, eu gosto bastante desse. E isso foi uma aula do grupo de estudo Sinapse, tá? Quem quiser participar pode falar comigo. E é isso aí, qualquer dúvida, entrem em contato. Valeu, abraço, gente!